Opa, tudo bom? É meio estranho tá falando assim, né? Caso você não tenha percebido que isso aqui não é uma gameplay de fundo só com a minha voz, você é um imbecil. Mas é em parte tô fazendo isso pra tentar acabar um pouquinho com a minha timidez falando e talvez agora gravando meu próprio rosto fique melhor, eu consiga falar melhor, tipo, não fique naquela merda que foi o vídeo do Scare, né? E vamos para algumas perguntinhas rápidas. No caso, uma só. Antes vocês me perguntem que porra aconteceu com esse monitor aqui, eu não faço ideia. Ele tá assim faz um tempo. E esse amálgama branco aqui, acho que é a alma de algum morto que deve ter morrido aqui perto de onde eu moro. E ele possuiu esse meu monitor. Não sei muito bem o porquê, esse espírito é meio burro, né? Que ele podia ter possuído qualquer um, mas decidiu possuir um monitor. Então não sei. Ou pode ser só pixel morto. Não faço ideia. Não sei como resolver e não vou levar num técnico, porque esse monitor aqui é muito antigo. Eu acho que nem compensa necessariamente fazer isso. Mas, bom, voltando. Eu acho que também fica melhor eu gravar o meu rosto, não uma gameplay de fundo, porque não sei que jogo eu poderia pôr de fundo. E também porque não daria pra pôr o jogo que eu vou falar aqui hoje, porque ele é uma visual novel, que é um jogo que pra caso você não saiba, o que eu duvido muito, é focado em texto, é focado no diálogo e a forma como você interage com a história muda seus finais. Então eu acho que não ia ficar muito interessante eu só botar a minha voz de fundo e trazer inteiro o jogo na tela, porque ia ficar meio chato. Então acho que dessa forma aqui ficaria bem melhor de explicar e contar a história desse jogo. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Tá bom, então vamos com um pouquinho de calma aqui. Tem realmente uma voz na nossa cabeça que não é nossa, agindo como se fosse uma espécie de narrador. E isso não é nem o mais chocante da história. Ou seja, a esquizofrenia do seu personagem não é nem a parte mais wow dela. É o fato de que essa voz está dizendo que mais à frente numa trilha tem uma cabana com uma princesa e que nós temos que matar essa princesa. Ok, é mais uma segunda-feira normal, eu acho. Mas em nenhum momento ele disse o porquê dela ser perigosa, e isso era algo que eu queria saber, até porque não é qualquer um que pode ou quer acabar com o mundo e consegue fazer isso também, né? I'm talking about the end of everything as we know it. No more birds, no more trees, and perhaps most problematically of all, no more people. You have to put an end to her. She's not dangerous. She's just a princess. The danger comes if she gets out, which she will unless you do something about it. Eu gostaria só que vocês atentassem pro fato de que, bom, segundo a nossa voz narradora da nossa mente, ela é só uma princesa. E eu acho que se ela fosse só uma princesa, ela não teria esse poder todo de destruir o mundo que você tá falando que ela tem. Mas também queria atentar pro fato de que, como assim? O perigo só vem se ela fugir da cabana. Se ela tem tanto poder assim, por que ela só não destrói o mundo dentro da cabana ou foge da porra da cabana? E você tem pelo menos como provar que ela tem tanto poder assim? Eu acho que não. Look, you're already on the path that leads to the cabin. Why would you be here if it weren't to complete a very important task? You've made it this far, you might as well reach the end of your journey. Mas ainda assim, por que tem que ser eu que tenho que fazer isso? Por que não outra pessoa não pode só chegar e fazer o trabalho? Oh, if only that were the case, but I don't make the rules. I have to say I'm surprised at your reluctance thus far, but unfortunately for the both of us, you're the only one who can pull this off. Like I said, I don't make the rules, no matter how much I wish I did.
The more specifics you have, the harder it will be for you to do this very important job. She's a princess. People will listen to her, because listening to her is in their nature. And when they do, everything will come crashing down. Não sei necessariamente se eu tenho que fazer isso, até porque eu nem conheço essa princesa, ou sei o porquê ela quer ou como ela pretende destruir o mundo. O mais certo aqui seria ir até a cabana, conversar com ela, e aí sim, se ela for essa ameaça toda que você diz, aí sim, ceifar a vida dela pode ser necessário. Then I guess we'll just have to see what happens. But a word of warning. If you go in prepared to hear her out, she could easily trap you in her web of lies. And the more you listen to her honeyed words, the harder it'll be to pull yourself out. Then each and every one of us is doomed. So sure, go, talk to her. See how that turns out for all of us. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. We're not going to go through with this, right? She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. Ignore him. He doesn't know what he's talking about. Pera. Mais uma voz surgiu. Mano, de quem caralhos é essa voz? A do narrador, você até que presume que pode ser outro ser, ou algo nesse sentido. Mas, e essa? E outra, de onde caralhos essas vozes surgem? E em qual parte da minha mente elas ficam tendo essa liberdade toda? The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Bom, agora que você chegou até a cabana, é literalmente só descer e falar com a princesa que tá ali embaixo. E caso você ache que ela é uma ameaça, é só subir de novo e pegar o punhal. Creio que pegar o punhal agora possa de alguma forma assustar a princesa que tá lá embaixo. E aí fazer com que a conversa com ela seja bem pior do que poderia ser. Até porque se você tá num porão preso, a última coisa que você gostaria de ver é alguém descer as escadas com um punhal na mão. Acho que ia ser um pouco desesperador. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This is an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favor. Her voice softly carries up the stairs. Hello? Is someone there? It's hypnotizing. It's the kind of voice you only have to hear once to remember it for the rest of your life. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. You're playing a dangerous game by coming here unarmed. Good. You're still listening to reason. It would be better if you had a weapon, but you may still be able to do what needs to be done. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. She's beautiful. How could someone like this be a threat to anyone? I am begging you to stay focused. There's a lot riding on you here. Hi. Do you think you can get me out of these chains? Okay. Oh. She pauses, carefully formulating her words before she responds. You can address me as Your Royal Highness. Or you can just call me Princess if Your Royal Highness is too formal. Is Princess her name or her title? What if it's both?
Could you imagine being named Princess? Like I said, you can call me Princess if you'd like. I'm sorry, I've been down here so long, I guess I've just forgotten. I must have a name, though. Everyone has a name. Okay, that's weird. She hadn't even thought to pick a name for herself. Hopefully you're starting to see that she can't be trusted. Go back upstairs, get the blade, and slay her before it's too late. I don't see what that has to do with anything. This is the only time this is ever going to happen, but I agree with the princess. That's hardly relevant. Okay, but actually, what has she been eating? She has to eat, right? Olha, eu nem ia atrapalhar muito o diálogo entre o jogador e a princesa, mas a voz na cabeça até que ressaltou um ponto muito bom. Se ela tá presa faz algum tempo que a gente não sabe, a gente só presume que seja bastante, o que caralhos ela tá comendo? Isso é uma pergunta super relevante, né? Tipo, ela tem que estar se alimentando de alguma coisa pra estar viva, não? Is that why they threw me down here? But I don't want to hurt anyone. I like the world, I think. I don't remember much about it, to be honest. I've been down here for so long. How long has she been locked away? Did they tell you how I'm supposed to end the world? I don't know how to destroy the world, if that's what you're getting at. I believe her. She doesn't have to know how to destroy the world to be capable of doing it. At the end of the day, whatever the two of us have going on down here is about trust. Whoever sent you to slay me claimed I was a threat to the world, but they didn't tell you why. Olha, de novo eu aqui e agora ela pegou a gente. Como ela acabaria com o mundo ou por quê não foi dito por ninguém, não é, senhor voz na minha cabeça? I don't trust that. And I don't think you do either, or you wouldn't have come down here to talk. She has a point. We're talking like this for a reason. So this shouldn't be about what I'd do if I got out of here, or me saying the right thing to convince you to save me. This is about how messed up this whole situation is. This is my life we're talking about. Do you really think I can even end the world? Why would I even want to? We both know that if there's people we can't trust in this situation, it's whoever locked me down here, and it's whoever sent you here. And those two groups are probably one and the same. Don't let her turn the tables here. This isn't about trust. This is about risk. We stand to lose everything, all for the sake of one person, and a subjugating monarch, no less. Of course I'm locked up down here for a reason. I don't actually know what that reason is, but you don't just stuff a princess in a basement and throw away the key without there being some sort of an explanation, right? You have all the explanation you need, and you should know better than to trust whatever she comes up with. That seems like a pretty good compromise. I don't think I could bear being down here that much longer. Leaving her alive is too risky. If you don't deal with her soon, she will find a way out. So I'm the only one who liked that idea. One way or another, I'm going to find a way out of here. It would make it easier for both of us if you'd help. But if you don't, I can promise that you'll regret that decision. Olha, eu não vou mentir aqui não, eu me senti um pouquinho ameaçado. Acho que não ter pego o Piau não foi das melhores ideias. You have to make a choice. Let's hope for all our sakes it's the right one. You can't be serious. Thank you. Thank you. You won't regret this, I promise. You're making a huge mistake. No, I think you're doing the right thing. You walk up to the chains binding the princess to the wall and give them a tug. They're large and heavy, far too solid for you to even imagine trying to break them apart. I'm guessing you don't have the key? Maybe it's somewhere upstairs. Doubtful.
Whoever locked the princess away down here intended for her to never see the light of day. They wouldn't have just left the key to her chains somewhere in the cabin. Okay, I'll be here. Good luck. You attempt to make your way out of the basement, but the door at the top of the stairs slams shut. You hear the click of a lock sliding into place. Is someone else here? You try the door, but it's locked from the outside. Your shouts and pleas are met with silence. You're here to slay the princess, and you won't leave until the task is done. You make your way to the bottom of the stairs. This would have been so much easier if you'd just taken the blade like you were supposed to. Easier for whom? Easier for everyone. Look at the mess you're in. I heard the door slam. They locked you down here too, didn't they? There's a slight panic rising in the princess's voice. If I could just get out of these chains, I know we could force our way out of here together. She barely hesitates before raising her arm to her mouth, her teeth tearing through her limb with the determination of a trapped wolf. As she rips her flesh from her bone, a sound comes from behind you, the clang of bouncing metal. It's the blade from upstairs. You're not sure how it made its way down here, but if there's a time to strike, it's now. Or we could use it to free her. You won't like what happens if you do that. Fine. Against your better judgment, you place the blade against the ragged, self-inflicted wound on the princess's arm, just above the unyielding chain binding her to this place. You cut into her flesh. The blade is sharp, and it takes little effort to crack through the bone of her arm. Her limb falls to the ground, and the heavy chains follow suit. She didn't so much as utter a sound through the whole ordeal. No, she didn't. She smiles softly as her gaze meets yours, blood from her wounded arm dripping rhythmically to the ground. How is she still smiling after everything? It's like she isn't even bothered by what just happened. Thank you. Now let's get out of here. No, we won't have any of that. The stakes are too high. You can't just let her escape into the world. No, I can't just let her escape into the world. As the princess approaches the bottom stair, your body steps forward and raises the blade. Wait, this isn't fair. You can't just do that. Watch me. What are you doing? Stop that. Something's come over you, hasn't it? You know you don't have to do this, right? Your body lunges forward, the blade held low, ready to sink into her heart. But the princess dodges, stumbling back against the wall before the blade has a chance to connect. Stop it. Stop trying to resist me. I'm trying to get you out of here alive. The blade. Move the blade. As your body remains frozen in stubborn resistance, the princess takes a cautious step forward. We both know this isn't you. She nervously reaches towards you and takes the blade from your infuriatingly rigid hands. What are you doing? I'm sorry. I'll try to be quick. She plunges it into your chest, tearing through flesh and sinew. It is agony. But you aren't dead yet. Oh no, I'm so sorry. Stay strong. We can tough it out until it's done. For her sake. For her sake? Don't you start pretending that dying a painful death is some sort of heroic gesture. The two of you have literally doomed everyone. Whatever. She sinks the blade into your chest again and again and again, and you feel every inch of burning pain that slices its way into your body. I'm sorry. She doesn't know how to use a knife, does she? Apparently not.
though it doesn't matter how sloppy her blade work is, does it? A stab wound is still a stab wound, and it won't be long before you bleed out. I'm so sorry. With one last thrust of the knife, your legs give out beneath you. You collapse to the floor, your blood pooling around you, your limbs unresponsive. The princess stares down at your ruined chest as tears carve rivulets of pink down her blood-spattered cheeks. It can't just end like this, right? Oh, that's rich coming from you. As much as I'd prefer for things to have gone differently, I can't deny the reality of what's happened. The two of you made your choice. It's over. Everything goes dark, and you die. Tá, vamos por partes. Muita coisa aconteceu e mais perguntas do que respostas surgiram. Começando com a princesa, então. Vamos lá. Ela, até o momento que ela ameaçou a gente com uma puta ameaça boa, devo dizer, ela não, de fato, se mostrou essa ameaça toda que o narrador dizia que ela era. Na verdade, ela se mostrou bem simpática, eu acho que essa seria a palavra. Mas ela nem ao menos sabia quem ela era, tirando o fato de que ela é uma princesa, mas pela vestimenta acho que é até bem óbvio, então ela não tinha muita dúvida quanto a isso, não tinha como ter muita dúvida quanto a isso. Mas ela nem sabia o porquê tinha preso ou onde tinha sido preso ou onde ela tava. Ela tava parecendo mais uma vítima do que de fato essa ameaça toda que disseram que ela era. Teve a parte dela arrancar o próprio braço na dentada, o que sim é muito estranho. Como que você arranca seu braço e simplesmente não esboça reação? Ou a única reação que esboça é tipo um sorrisinho. E sim, eu vou defender essa pergunta com unhas e dentes. Se você tá presa há tanto tempo quanto você diz que você está presa, o que caralho você comeu? Essa é uma pergunta muito boa. Não é irrelevante, ela é boa sim. Agora falando do narrador, é realmente muito estranho o ódio que ele tem contra ela. A todo momento ele só deixava claro pra gente que a única saída fácil daquilo era matá-la. Ele não queria que a gente tivesse contato com ela, a não ser que fosse pra matá-la. E nem queria que nós ouvíssemos o que ela tem pra dizer. O que é meio estranho, já que se ela é realmente uma ameaça, daria pra saber só de conversar com ela. Chegando no momento em que isso fica tão forte, tão pesado, que, como vocês viram, ele controla o nosso corpo e nossas ações pra matá-la, pra ceifar ela. E, tipo, tenta, né? No caso, ele tentou controlar, mas não deu muito certo. Mas mesmo assim, ele tem esse poder de manipular o nosso corpo, ou sei lá. Mas, se é assim, por que ele só não controlou a gente antes? Por que ele precisou tentar contar uma historinha pra gente pra ver se a gente só seguia as vontades dele? Bom, como vocês puderam ver também, teve a voz do herói que surgiu na nossa mente do nada também, assim como a do narrador, mas o narrador nós mesmos que só acordamos com ela, ou sei lá, mas a voz do herói foi diferente. Ela só surgiu quando a gente chegou perto da cabana. Até esse momento, não tem como dizer de onde que essas vozes vêm ou quem elas são de fato, mas a voz do herói, diferente da do narrador, claramente gosta da princesa. Esse é o único traço de personalidade que a voz dela tem. Bom, e aqui estou eu em mais um dia sobre o olhar sanguinário do vigia. O dia mudou, né? Agora eu tô com uma outra roupa. Eu tô rejogando o jogo e conforme eu vou rejogando eu vou trabalhando no roteiro e gravando as outras partes pra poder editar já. Algumas coisas mudaram, como aquele meu monitor que ficava aqui. Você se lembra daquela bosta que tava morta por dentro já? Então, ele digievoluiu de um AOCmon pra um Mancermon. E agora, olha só, eu tenho 2 monitores que realmente consigo olhar o que tá acontecendo na segunda tela. E isso é muito bom, eu achei legal. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Nós voltamos pro início
Eu acho que a essa altura meio que já ficou pelo menos um pouco claro que nós estamos numa espécie de looping. Então, a partir daqui eu vou deixar só as partes que eu julgar mais importante pra deixar o vídeo mais dinâmico. Tá bom, e vocês viram que agora nós temos mais uma voz, essa que é a voz do apaixonado. E se vocês se lembram, antes de nós, voltarmos, o herói tava até que tendo uma quedinha pela princesa. Parece que a personalidade ou as emoções dele se dividiram em duas, e agora nós temos a própria personificação do amor dele, ou seja lá o que seja exatamente, e a própria personalidade do herói, que só quer cumprir uma missão. Seguindo até a cabana, a voz do herói e a do apaixonado tem um desentendimento. Eu acho que é legal pôr isso falar sobre isso agora, porque uma parte que parecia compor, né, o personagem do herói antes, agora realmente parece que tinha se transformado, tinha virado com uma parte consciente individual. E é interessante ver isso, porque parece que o sentimento que mais perdurou na nossa morte realmente agora tinha ganhado vida, por algum motivo. Antes de falar do encontro com a princesa em si, tem algumas coisas que são interessantes que aconteceram e vale a pena ressaltar. A primeira, e talvez a mais foda-se, é que a cabana mudou. A cabana, que antes era um lugar velho, agora tava diferente. Tava mais limpo, tava literalmente muito limpo, tava exalando um ar elegante de dentro dele. Parecia realmente uma propriedade nobre, um castelo. E algumas coisas se mantinham já. Tipo, a mesa com o punhal ainda tava ali. E outra coisa aconteceu. E essa talvez seja uma das. O que nesse momento era o mais estranho e importante de se notar. Um narrador que literalmente é um narrador, né? Narra tudo que a gente sente e vê. Não viu no lado esquerdo da cabana um espelho. Isso por si só já é muito estranho, já que a função dele é narrar as coisas. Se ele não tá narrando, então tem alguma coisa errada. Quando nós nos aproximamos do espelho, ele simplesmente some. You walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. There isn't much to see here. This really isn't funny. You reach forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. Bom, teve esse acontecimento estranho com o espelho, né? Mas falando do segundo encontro com a princesa. Ela agora estava diferente. Ela parecia ser bem mais frágil do que ela realmente era, baseado no que a gente viu antes. E não era só em aparência que ela tinha mudado. A personalidade dela em si tava diferente agora. Ela se mostrava ser uma pessoa até que bem amorosa / submissa, porque em certo momento ela fala que qualquer coisa que a gente fizesse pra libertá-la tava tudo bem, até mesmo arrancar seu braço de novo. E isso é algo que o herói e o narrador eles estranham. E falando nessa parte de arrancar o braço dela, ela se lembra do que aconteceu com a gente, com ela. Tá, e graças a essa memória da princesa, a forma como ela parece a forma como parece não, ela já conhece a gente, o narrador ele passa a acreditar que nós realmente já havíamos passado por aquilo. E depois disso ele explica mais ou menos o que tá acontecendo. Nós não estamos de fato num looping, porque nós não estamos voltando sempre pro mesmo início. A gente não tá não tendo consequências fazendo isso, não. Nós estamos voltando para um ponto específico em outros mundos. Nós estamos meio que pulando de mundo em mundo. E ele também cita algo sobre nós temos condenado o mundo ao esquecimento. Nessa linha de citações também vale ressaltar que o herói até chegou a questionar o narrador sobre ter mais alguma... O narrador não, ele questiona o fato de... Será que a princesa também tem uma voz na cabeça dela? E o narrador ele diz que ele não tem. E que... Também nessa linha de citações,
vale que, como ele, não tem igual. A princesa também cita o fato de que, após a nossa morte, ela não se lembra de nada do que aconteceu. Depois de nós só soltarmos o grilhão, aquelas paradas que prende a mão dela assim, tá ligado? Só puxando, nós conseguimos até chegar lá fora. E é quando isso acontece. What should we do now? Where did everything go? Where did he go? Oh, is he gone? I hadn't noticed. I was too busy staring deep into our beloved's eyes. I'm cold. Is being happy supposed to be so cold? She's cold. Quick, our feathers. Pluck them all and weave her a coat worthy of a princess. Após todas as vozes que calarem e tu ficar sozinho, você volta até o topo da colina e encontra uma entidade lá. Something finds me in the long quiet and brings me the gift of a fragile vessel. Após um diálogo até que bem curto, mas cheio de significado, ela revela o que nós somos. Ela é parte da princesa e a princesa é parte dela. Mais perspectivas fariam com que ela ficasse mais completa, e com ela completa, vocês encontrariam a sua liberdade. Ela também diz que nós somos oceanos reduzidos a meros córregos rasos. Talvez ela queira dizer que nós sejamos algo grande, não em tamanho, mas como ela. E isso também fica evidente quando ela diz: I think that you are like me. Quando perguntada pra ela se esse seria o fim do mundo, ela disse que não, porque eles estariam conversando agora. E mesmo perguntando pra ela se ela destruiria o mundo se ela pudesse, ela só fala que destruição é uma forma de remodelar. E mesmo dizendo coisas desse tipo, ela também não se mostrou ser tão hostil. Quando nós perguntamos o que iria acontecer agora, ela só disse que nada ia acontecer. Ela não obrigou a gente a fazer nada e disse que nós poderíamos até mesmo ficar ali, existindo, mesmo sendo incompletos ou vazios. E após esse diálogo, quando pedimos pra ela nos fazer esquecer, que seria meio que uma forma de voltar e pegar mais perspectivas pra ela nos manda de volta pro início. Mas antes ela diz: She asks that I tell you to remember her. You won't. A partir daqui, as coisas elas começam a se repetir, né? Pelo menos a ordem dos acontecimentos. Então, nós acordamos com o narrador fazendo aquela introdução sobre a cabana e a princesa. E conforme as coisas vão seguindo, mais e mais vozes vão aparecendo a cada novo loop. E junto com as vozes, a cada novo loop, a princesa ganha uma nova forma ou uma nova personalidade diferente. Algumas são mais assustadoras, outras são mais guerreiras, no sentido bem literal da palavra. E algumas são mais... I thought I'd actually done it. I thought I'd cut you into so many pieces you just weren't able to stitch yourself back together. But I guess we're not done. That's okay with me. It's good even. I like that. I got something ready for you while you were gone. Do you want to see it? I'm not going to wait for an answer. I'm just going to show you.
It's worth it, though. Just you wait. And not for very long, because I'm going to do it right now. Are you going to say what she does? Well, yeah, she says she has something new. Yeah, me. I think I speak for all of us when I say, really? Here we go. Now. The princess's skin twists, splitting into red blooms of raw meat as it stretches and tears. And then it erupts. She becomes a wave of blood and viscera, pieces of her splattering against the walls. All that remains in the center of the room is a skeleton of blades. A heart beats furiously in its cage of a chest. Isso aí. E outras são mais melancólicas e tristes, mas a forma como elas vão aparecer de novo a cada loop sempre depende da forma como você as trata no início. Por exemplo, se você acaba traindo a confiança da princesa e mata ela da primeira vez que você a encontra, se você voltar da próxima vez e como um pedido de desculpas, ou sei lá, você deixa ela te matar, na terceira volta, né, no terceiro loop, você encontra ela desse jeito aqui. E aí, bom, cabe a você que tá jogando decidir se você vai trair a confiança dela de novo ou ajudá-la. Se você ajuda, você tem uma cena bonitinha com ela, de vocês dois se beijando, que é bem fofo, mas o narrador ele quase morre pra narrar isso, ele deixa bem claro. E é basicamente isso que o jogo ele tenta ser e passar pra você. Ele tenta te mostrar que nada realmente é um fim, é só um recomeço. E que tudo tem uma consequência. E que por mais que seja o fim daquele espaço ali, nunca é realmente um fim pra tudo. Bom, e conforme as coisas vão escalando, conforme eu disse mais cedo, mais e mais vozes vão surgindo. Então, acho que já tá na hora de eu explicar o que eu acho que são as vozes baseado na minha opinião. E toda vez que você reseta o looping, uma nova voz aparece na sua mente. E ela tem sempre a ver com a forma como você morreu antes. Por exemplo, se você luta contra a princesa no primeiro looping, da próxima vez que você voltar, ela vai estar numa forma que ela consiga lutar melhor. E ao mesmo tempo que a princesa tem essa mudança, você volta com a voz do teimoso, que é uma voz insistente, que fica insistindo para que você não desista e continue lutando. Na minha visão, as vozes são ecos de como você viu a morte chegar para você. Por exemplo, se você trai a confiança da princesa e acaba morrendo logo em seguida, você vai morrer com a sensação, a visão de que a morte é algo traiçoeiro. Da mesma forma como o teimoso aparece quando você, por exemplo, luta contra a princesa e não desiste até o fim. Você foi teimoso. Você continuou lutando até que um de vocês dois caísse eventualmente. Pra mim, isso fica mais evidente quando nós voltamos para aquela dimensão após os loopings. Lá é quando você está mais completo. Não 100%, mas você ainda está mais completo do que da última vez que você esteve quando foi para lá. Então, da mesma forma que você está trazendo mais perspectivas para ela, você também está trazendo mais perspectivas para você. E você também tá ficando mais completo, não é só ela. E falando em completude, eventualmente você e a princesa ficam completos. Só que até esse momento chegar, muita coisa acontece, muita coisa vai pro caralho. Por mais que tenha um certo tempinho para as coisas escalarem, quando acontece você consegue notar, sabe? Só que um desses eventos tem a ver com aqueles espelhos que nós vemos algumas vezes durante os loopings e sempre após eles, quando nós vamos para aquela dimensão. Acontece que esse espelho, ele é palco para um diálogo com o personagem que está com a gente desde o início. Acontece que, após aqueles loopings, quando nós voltamos para aquela dimensão pós eles, quando nós vamos ver o nosso reflexo no espelho, nós não nos vemos refletido nele. Nós vemos a imagem de um pássaro, um corvo.
e nesse momento o espelho se estilhaça em várias partes. E é aí que nós temos o diálogo com o narrador. Finalmente vamos saber o que ele é e quem ele é. Bom, e após perguntar o que ele nos responde que é um eco entre muitos outros. Alguém precisou nos criar, e ele era o que tinha restado dele. Ele também disse que nós tínhamos encontrado muitos como ele, e faz sentido. A cada novo looping, nós encontrávamos com ele de novo, de novo e de novo. E entendendo o que ele quis dizer quando ele disse que ele era o que tinha restado, aquela era a última vez que nós veríamos ele, pelo menos naquele jeito. Era o último eco dele. E após responder essa pergunta, um dos pedaços se quebra. Bom, e após nós descobrirmos quem e o que ele é, eu acho que tá na hora da gente entender por que ele queria tanto assim ceifar a princesa, né? Logo de cara, ele já revela pra gente que ela é a encarnação da morte, que o objetivo dele ceifando-a era impedir que trilhões fossem esquecidos, de que eles se perdessem no vento cósmico. Para ser mais específico, ele também fala que ela seria a capacidade de mudança. A natureza dela seria a causa da morte dele. E após essa fala, mais pedaços se quebram. E mesmo você tentando dizer que acabar com a mudança como existência parece pior do que a morte, ele insiste em manter o que acredita. Ele também nos revela que quando ele quebrou o ciclo, ele garantiu a divisão. Nós temos uma parte do que deveria ser ela, e ela tem uma parte do que deveria ser a gente. Ele também fala que as coisas não seriam como agora, mas também não serão um completo nada. E termina dizendo que qualquer coisa é melhor que o esquecimento, e que ninguém quer jamais ser esquecido. Mais pedaços se quebram. Bom, acho interessante dizer que ele não acredita estar errado, mesmo após tudo. Ele se mantém fiel naquilo que ele realmente acredita. E mesmo tentando falar pra ele que a morte é algo importante, ele só rebate isso dizendo que se nós realmente acreditávamos nisso, não teria como nos convencer do contrário. E que nós nunca entenderíamos o terror objeto da morte. Em algum momento, nós perguntamos também como ele morreu. E ele diz que ele só deu barraquinho em si mesmo. Que ninguém vivo deveria jamais saber sobre ela. E após isso, nós falamos que, bom, nós não vamos matar a princesa. Ele só aceita. Ele só diz que, bom, um deus não pode ser convencido. Mesmo um que você mesmo tenha tecido. E com isso, os últimos cacos se quebram. Eu tentei resumir esse diálogo entre o narrador e o protagonista porque ele é bem grande, só que eu tentei manter todos os significados, todas as informações que ele trouxe pra gente. E agora que nós sabemos mais ou menos sabemos mais um pouco sobre a princesa e o protagonista e bastante sobre o narrador, eu gostaria de falar mais sobre ele, só que na minha visão. O narrador é ou era alguém ou uma entidade que não conseguia aceitar a morte. O terror dela era grande demais pra ele. Ele não conseguia aceitar o rumo natural das coisas. Por isso que a natureza dela era a causa da morte dele. Então, ceifando a morte, ele simplesmente livraria o mundo daquele sofrimento. Ele, de alguma forma, então, consegue pegar o conceito da mudança ou encarnação da morte, que seria a princesa, e aprisionar ela. Então, ele tece um deus, que seria a gente, com a finalidade de ceifar ela. Eu não preciso nem dizer o quão errado isso é, porque esse é de longe o personagem que eu mais odeio nesse jogo, porque ele simplesmente deixa o medo dele vencer, ele não consegue lidar com o próprio medo, e arbitrariamente decide condenar literal todo mundo a viver numa realidade que ele, sozinho, achou que era melhor. A sorte é que não deu certo, né? Porque, bom, nós estávamos aqui. E, pelo menos nesse loop, isso não funcionou.
I can finally see you, and you can finally see me. It's been so long, and my heart has ached for this moment. I've missed you dearly. Então, vamos finalmente falar sobre ela, a princesa. Finalmente entendemos o que ela é. Por mais que ela seja a encarnação da morte e traga com ela a morte dentro de si, ela também é a mudança. Nada é o mesmo para sempre. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E essa frase combina muito com a princesa, porque ela é literalmente isso. Ela é esse conceito. Mas, ao mesmo tempo, não tem como falar da princesa sem falar do protagonista, já que ela é uma parte sua e você é uma parte dela. Enquanto ela foi aprisionada e deixada para literalmente morrer ou ter um futuro incerto pelo menos, você foi tecido para que talvez desse um fim a ela. E esse para mim é um dos motivos pelo qual eu gosto tanto desse jogo. Essas são as mensagens que ele traz. Se ela é a mudança e a mudança traz consigo a morte, então o que você é exatamente? Você é a vida. Ou pelo menos a constante que permanece quando algo muda. A morte, ela só existe porque a vida existe também. Um não pode existir sem o outro, um depende do outro. Então, na minha opinião, enquanto você tem a escolha de decidir o rumo das coisas, você é vida. E ela, tendo a função de dar sentido à existência, é a morte. Por isso, vocês sempre se encontram. Por isso, vocês estão sempre juntos. Nothing brings me greater joy than to hear those words. I love you. It's magnificent. Everything, just like it always has been, and just like it always will be. E é aqui que a jornada de Slay the Princess acaba, pelo menos desse final que eu peguei. Ele tem muitos finais, então eu não ia conseguir trazer um vídeo com todos eles, porque ia ficar um vídeo bem longo e eu já tô me matando pra editar isso aqui e gravar. Mas, bom, se vocês assistiram até aqui, deixa o like e se inscrevam. E eu acho que é isso. Fim do vídeo. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin, and in the basement of that cabin is a princess.